Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. Nós vamos dar início ao programa de hoje lendo a pergunta de Nadir Mari, de Sorocaba, São Paulo. Ela diz: Queridos irmãos, achei maravilhosa a pesquisa realizada sobre a alegria e acho que deveríamos explorar muito o assunto. Temos certeza de que precisamos de saúde física e saúde emocional, pois nossa alma está mergulhada no emocional. Também temos certeza de que a alegria é um estado divino de ser. Também temos certeza de que os comandos de luz e os mantras são essenciais para a nossa harmonia espiritual, para nos ligar a nosso Santo Cristo pessoal, a nossa Divina Presença Eu Sou. Muitos de nós já tiveram oportunidades de sentir a harmonização que a yoga, o tai chi, o reiki, a acupuntura, os florais nos proporcionam. Gostaria de continuar esse assunto da alegria falando sobre danças. Eu sempre imagino os mestres, arcanjos e anjos dançando. Peço, por favor, para nos falar sobre as danças circulares, as danças ciganas de vários lugares do mundo. Eu só sei que estão ligadas ao folclore de cada país, Índia, Israel, Egito, Andaluzia, Hungria, e utilizam chales, leques, fitas coloridas, castanholas, gaita galega, banjo, sanfona, pandereta, flauta irlandesa, etc. As crianças brincam de roda, a roda é uma mandala. Acho que seria muito bom, sem nenhuma bebida alcoólica, que os estudantes dos mestres se reunissem para dançar e ofertar esta forma também da nossa alegria. Krishna tocava e dançava. O que vocês podem nos dizer? Muito grata, Nadir Mari. Nadir, querida, eu sou apaixonada pela dança. Na juventude eu estudei dança clássica e dança espanhola, com sapateada e castanholas também. Tinha talento, mas precisei optar entre a dança e o casamento. Cheguei a dar aulas de balé clássico por algum tempo. A dança é uma arte maravilhosa que alegra a alma. E eu também imagino que os mestres dancem. O rei Davi dançava muito bem, e Jesus era Davi, portanto, Jesus dança. Em algum ensinamento dos mestres, eu li que Jesus tem uma belíssima voz de tenor. Mestre Kutume dedica-se a liberar luz para a humanidade, tocando seu piano maravilhoso. Saint Germain liberou a chama violeta, inicialmente nos salões de Viena, através do ritmo da valsa. Então, é impossível que ele próprio não dançasse. Nós podemos dançar os bons ritmos, a boa música. A dança é a expressão artística do próprio corpo e da alma. A alma se expressa através do movimento da dança, do bom ritmo. No final dos nossos cursos, lá em Montana, havia sempre um baile, a gente dançava valsas, marcha, era muito agradável. E pode sim, os místicos podem dançar. Desde que a música seja uma música que eleva, né? Vocês veem, tem danças que a energia desce, e na valsa as pessoas chegam a ficar quase na ponta dos pés, de tanto que aquilo eleva. Enquanto que no rock and roll existe o twist, que leva a dança lá para baixo, lá no chão. E esse tipo de energia, não só o som da música, mas a forma da dança demonstra muito bem a qualidade da música. A música se expressa no corpo, né? Completamente. Então, esses são parâmetros. É claro que eu não vou me atrever aqui, nem Maria Lúcia, a comentar todas as danças que você falou, até porque não conhecemos todas. Mas eu acho que cada caso é um caso, inclusive músicas indianas. Nós sabemos que existem músicas indianas muito ruins também. Não é porque é uma música indiana que é bom. Na Índia existem terríveis magos negros, como existem maravilhosos mestres. Então, a Terra está comprometida e, ao mesmo tempo, cheia de oportunidades
E é procurando isso que nós devemos trabalhar. A Marili Soares de Maceió nos escreveu dizendo: Paulo, Maria Lúcia, queridos amigos, que o Arcanjo Miguel nos envolva com a sua luz. Paulo, eu estava estudando sobre o nosso amado mestre Kuthumi e algo me chamou a atenção. Dentre algumas importantes vidas passadas do nosso mestre estão Tutmoses III, Pitágoras, Baltazar, São Francisco de Assis, Shah Jahan. Tem algum relato da vida passada que ele viveu na forma feminina? E o mestre Moria e Jesus também? Grata eu sou, Marili. Marili, é isso mesmo, não há nenhuma informação sobre encarnações destes mestres no sexo feminino. Sabemos que uma alma encarna milhares de vezes, e as encarnações deles, que conhecemos, são muito poucas, são as mais recentes. O que entendemos sobre isso é que uma alma encarna sucessivas vezes em ambos os sexos até que evolua em ambas as energias, alfa e ômega, em seu próprio ser. Daí para frente ela encarna até cumprir seu plano divino apenas no sexo original de sua criação. É isso que eu ouvi, não tem a fonte desse ensinamento, é o que eu sei, depois de anos de estudo, a gente até às vezes perde a origem exata do ensinamento. Mas a tendência é que você, e até isso é uma comprovação, né, a vida dos mestres, as últimas vidas todas no mesmo sexo, a gente entende então que é assim mesmo, da maneira que eu estou explicando. É porque eles certamente já desenvolveram ambos os raios, o feminino e o masculino, porque nós encarnamos como mulher para desenvolver o raio feminino e como homem para desenvolver o raio masculino. Mas quando já existe o equilíbrio dessas chamas dentro do ser, dentro da alma, ele será designado certamente a encarnar naquela forma original. A Ana Luísa de Blumenau nos escreveu dizendo o seguinte: boa tarde, eu sou iniciante nos estudos. Li o livro Razão de Viver e comecei o livro de Ouro de Saint-Germain e começaram então as indagações a respeito de minha postura no dia a dia. Trabalho em uma empresa onde a lei é manipulada por seus diretores, sendo ditadores em suas regras, impondo condições ilegais dentro da Constituição Trabalhista. Eu tive a intenção de diálogo junto à direção para amenizar a situação, porém eu fui repreendida e depois disto a pressão psicológica iniciou-se, havendo boicotes e cortes de benefícios. Porém, continuei firme em meus propósitos de continuar na verdade, mesmo sabendo que isto pode incorrer em possível dispensa de trabalho. Muitas vezes eu questiono o meu eu superior se estou com a verdade. Do contrário, que faça-me mudar de opinião. Mesmo assim, continuo em paz mesmo sabendo das dificuldades que estou passando. Esta posição é sinal de evolução nos ensinamentos, estou no caminho correto, tenho me policiado, pois o senso de justiça tem me surpreendido muito. Fiquem na luz, Ana Luísa de Blumenau. Ana Luísa, querida, você está certíssima. É através desse questionamento da sua posição, da sua postura, de atitudes diárias, que você vai encontrar a sua filosofia de vida, o seu modo de viver, de acordo com os ensinamentos e de acordo com a verdade. Eu sei que não é fácil, muito mais que você está lidando com poder, com pessoas importantes e que não querem agir corretamente. Mas diplomacia e tato são qualidades do 7º raio que podem ajudá-la a superar este tipo de problema. Uma coisa que você não pode mudar são as regras da empresa onde trabalha. Bater de frente com a diretoria, contestando o direito deles agirem como desejam, só pode piorar para você. O que fazer então? Entregue a situação toda aos amados Astréia e Miguel. Se possível, fotografe o local onde trabalha. À noite, em sua casa, faça um período de comandos de luz de Astréia e Miguel, pedindo intercessão divina no escritório. Cite o nome das pessoas envolvidas e visualize o círculo de fogo azul e branco de Astréia e Miguel
em torno das pessoas, consumindo as trevas e negatividades. Isto liberta as pessoas. Visualize a espada de fogo azul de São Miguel cortando toda a maldade e injustiça. Pegue a foto e coloque a mão direita sobre a foto. Assim você estará transmitindo energia diretamente para o escritório, para o local da foto. Energia divina, aquela energia que você está magnetizando pelo poder da palavra. No botão Ensinamentos você encontra um texto sobre a estreia que deve ler. Faça este ritual 9 dias seguidos e deverá observar algum resultado. No escritório, faça seu trabalho da melhor forma, sendo atenciosa e gentil com todos, muito mais com aqueles que não são com você. Não se irrite e ignore tudo o que for desagradável. Desta forma, você estará queimando seu karma nesse local, com essas pessoas. Você entregou o problema a Astréia e Miguel? Deixe que eles cuidem do assunto. 9 dias depois, você intuirá se continua a fazer o mesmo ritual de Astréia e Miguel ou se passará a fazer chama violeta. Isto é, com as orações em casa, você está magnetizando energia e projetando-as no local de trabalho para transformar a situação. Os mestres farão o que for possível. Existe o livre-arbítrio do presidente e diretoria. Mas muita coisa pode mudar. Ou, de repente, a sua situação muda, de alguma forma. Ana Luísa, eu, enquanto lia o seu e-mail, lembrei-me de uma história de uma colega nossa que está nos ouvindo aí no grupo. Eu não vou tocar no nome dela, nem no trabalho dela, mas é como se eu estivesse lendo a história dela novamente. Porque ela também teve que lutar contra a diretoria do hospital onde trabalhava, e isso trouxe para ela muitas lutas que ela, até onde eu me lembro, em boa parte dessas lutas ela venceu. Pense que você está aí por uma razão, pense que Deus te colocou nessa situação por uma razão, questione essa razão a Ele, até que ponto você pode levar a luz e interferir levando o bem para essas pessoas, e até que ponto você precisa tomar a decisão de mudar de emprego e ir para outro lugar. Uma das coisas que você pode fazer, que muitos dos nossos ouvintes já fizeram, nos reportando grande vitória, é colocar a gravação de Astréia e Miguel no local do trabalho, levando o CD ou então um MP3, mesmo com os fonezinhos de ouvido, deixe tocando lá horas e horas seguidas, repetidas vezes. Claro que ninguém ouça, né, para você não ter que pagar este mico, digamos assim, de ter que explicar o que é Astréia e Miguel para pessoas que não estão preparadas para entender. Outra coisa que você pode fazer é chegar mais cedo no trabalho, quando tiver muito pouca gente. Quanto menos energia estiver no local, melhor, e fazer as suas orações com mais eficácia. Se for possível fazer isso, faça. Como também entrar no local do trabalho num sábado e domingo, num feriado, quando ninguém está lá, e fazer suas orações é sempre bem forte. A Karina de Niterói nos escreveu dizendo: bom dia, amado grupo de estudos da luz e amados instrutores da luz de Deus, Paulo e Maria Luz. Sobre as estátuas que muitas pessoas têm em suas casas e que não sabem o seu significado, bem, eu tenho um amigo que tem uma estátua de madeira com uma careta horrível. Ele falou que a estátua chama-se Carranca. Eu não sei se é o nome da estátua mesmo ou se foi ele que a nomeou. Bem, ele disse que a estátua, com sua feiura, espanta os demônios. Cá para mim, eu acho que essa feiura é que atrai os demônios, mas eu não quis criar caso com ele e aceitei o que ele disse. Outro dia foi uma amiga do Orkut que colocou
como foto sua, uma cara de um bicho horrendo, fazendo uma careta também horrível e dizendo que isso é bom. Eu tenho dúvidas quanto a isso, e depois de ouvir o programa 89, em que o Paulo disse da quantidade de coisas deturpativas que as pessoas têm em suas casas, então a pergunta é, se essas energias podem fazer alguma coisa se a pessoa não comanda essa energia, ou seja, se a pessoa não tem consciência dessa energia, essas energias podem fazer mal a ela? Nós comandamos nossos anjos de luz e só assim eles atuam em nossa vida. Eu tenho 2 altares em casa cheios de anjos de luz, no meu quarto e em outro quarto da casa que não é de ninguém. Vou espalhando meus amados mestres por todo lado e sei que a energia deles está ali, mas a minha madrasta compra as estatuazinhas de coisas que não têm significado algum e diz que é para enfeitar a casa. Como saber se essas estatuazinhas não são de uma forma de deturpação? Embora eu não tenha nenhum problema com isso, por acreditar enormemente nos meus anjinhos de luz que trabalham em nome de Deus, muito grato, Vitória sempre, Karina. Karina, a Wikipédia conta que a carranca é uma escultura com forma humana ou animal produzida em madeira e utilizada a princípio na proa das embarcações que navegam pelo rio São Francisco. Essa cultura espalhou-se no Brasil como uma forma de arte popular, sendo vendida em feiras e lojas de produtos artesanais. Não se sabe ao certo se sua origem é negra ou ameríndia, ou se seriam amuletos ou simplesmente ornamentos. Os artesãos que produzem carrancas, Karina e amigos, são chamados de carranqueiros. As primeiras referências às carrancas datam de 1888, em livros de Antônio Alves Câmara e Durval Vieira de Aguiar. As carrancas eram construídas, a princípio, com um objetivo comercial, pois a população ribeirinha dependia do transporte de mercadorias pelo rio, e os barqueiros utilizavam as carrancas para chamar a atenção para a sua embarcação. Em certo momento, a população ribeirinha passou a atribuir características místicas de afugentar maus espíritos às carrancas. Estas atribuições colocavam em segundo plano o aspecto artístico da produção das carrancas, ou seja, como forma de manifestação cultural popular de uma região brasileira. Colocar esculturas na proa dos barcos, Karina, não é novidade brasileira. Há muitos séculos que outros povos europeus já faziam isso, inclusive colocando estátuas de anjos na frente de seus barcos. A minha opinião sincera sobre isso é que as imagens deformadas têm origem astral. Jamais a imperfeição vem de Deus. Assim como você, Karina, e muitos de nós colocamos estatuetas de São Miguel em nosso altar e sabemos que ela magnetiza a luz do arcanjo para a nossa residência, as carrancas podem até trazer proteção, mas proteção astral, o que a faz uma proteção falha e limitada. É como recorrer ao espiritismo para se libertar de ataques de entidades astrais. É o mesmo que trocar 6 por meia dúzia, ou desvestir um santo para vestir outro. Simplesmente não funciona como a gente quer que funcione, como a gente precisa. Com relação à sua madrasta, é importante entender que quando dividimos a casa com outras pessoas, certas regras de convivência são importantes. Se a casa é sua e dela, precisam aprender a limitar o espaço comum à vontade mútua, deixando as diferenças para os seus quartos individuais. Quando a casa é de uma pessoa, como o caso dos pais, os filhos nada podem fazer com relação ao restante da casa, que é dos pais. Eles podem alterar à vontade dentro de seus quartos a parte da casa que é realmente deles. Você analisa uma imagem de várias maneiras, mas nem sempre os olhos podem dizer a verdade sobre alguma estatueta. É como comprar um pão artesanal feito por uma senhora na feira. Se quando ela amassava o pão, o fazia com ódio do marido, que atraiu, então aquela energia estará no pão e comer este pão pode fazer mal. Se uma estatueta for de uma forma bonita e angelical,
mas feita e dedicada a entidades do mal, só nosso coração poderá identificar. Consulte seu coração. E como se faz isso? Como que se consulta o coração? Pegue a estatueta e coloque sua mão direita direcionada para ela. E a mão esquerda coloque no seu coração. E pergunte: em nome da minha amada presença eu sou. Eu pergunto ao amado Senhor Jesus Cristo: esta estatueta é inofensiva? Este alimento pode ser ingerido? Esta pessoa é honesta comigo? Podemos consultar o nosso coração para todas as coisas, para todas as situações. Este apartamento é bom para mim? É essa a sua vontade? Talvez no início você não entenda a linguagem de seu coração, mas com o tempo aprenderá rapidamente. Quando algo é ruim, o coração estremece e sentimos de imediato. Quando é bom, ele acende e a alegria enche o nosso peito, tomando conta do nosso ser. A Nadir Mari, de Sorocaba, nos mandou um texto interessante. Abre aspas. Daiane, uma jovem estudante universitária cristã, estava em casa naquele verão. Foi visitar alguns amigos e, nessa noite, a conversa animada foi um pouco mais longa do que planejara. Fez com que as horas avançassem noite adentro e se fez muito tarde para retornar caminhando sozinha até sua casa. Mas não tinha medo porque morava numa cidadezinha pequena e tranquila a poucos quarteirões dali. Enquanto caminhava até sua casa, Daiane pediu a Deus que a mantivesse a salvo de qualquer mal ou perigo. Quando chegou a uma viela que utilizava como atalho para chegar mais rápido até sua casa, Daiane resolveu ir por ali mesmo. Quando estava na metade da ruazinha, notou um homem parado no final dela e parecia que a estava esperando. Daiane ficou nervosa e começou a rezar pedindo proteção a Deus. Neste instante, um sentimento de tranquilidade e segurança a envolveram. Sentiu como se alguém estivesse caminhando junto dela. Chegou ao final da viela e foi caminhando justamente na direção onde o homem se encontrava, mas nada aconteceu, chegando bem em sua casa. No dia seguinte, ficou sabendo que uma moça havia sido estuprada naquela mesma viela uns 20 minutos depois que ela passara por ali. Sentindo-se mal por essa tragédia e pensando que poderia ter sido com ela, começou a chorar, dando graças a Deus por tê-la cuidado e sentiu que deveria ajudar a outra jovem. Decidiu então ir à delegacia de polícia, acreditando que poderia reconhecer o homem, e lhes contou então a sua história. O delegado lhe perguntou se estaria disposta a identificar o homem que havia visto a noite anterior naquela viela. Prontamente e sem duvidar, reconheceu o homem em questão. Quando o homem soube que tinha sido identificado, rendeu-se e confessou. O delegado de polícia agradeceu a Daiane pela sua valentia e lhe perguntou se havia algo que pudessem fazer por ela. Então, ela pediu que perguntassem ao homem por que não a atacou quando passou pela mesma viela. Quando o delegado perguntou ao homem, ele respondeu: porque ela não estava sozinha, haviam 2 homens altos caminhando, um de cada lado. Moral da história: não subestimes o poder de uma oração. Dá calafrios, não é? Para todos vocês que significam algo muito querido para mim, lhes desejo a paz e o júbilo de Deus, junto com a vela do amor, esperança e amizade. Mari. Vocês vejam o que eu disse para a Karina, como aqui se repete o sentimento de tranquilidade que a moça teve depois que fez a oração. Quando você está numa situação de risco não aparente, a gente sente aquele medo, aquela coisa que é uma premonição de perigo que está por ocorrer. E quando você ora e sente essa tranquilidade, é porque realmente os anjos estão ali do teu lado. Isso é muito importante, estar bem consciente disso. Aí realmente não precisa ter medo algum, porque este foi um sinal de que a proteção espiritual está ali com você. É incalculável o número de casos dessa natureza que a gente sabe, não é, Paulo? Pessoas conhecidas que contam que a gente sabe que aquilo foi verdade, que não é uma criação. É maravilhoso e a proteção espiritual é a única que é infalível. É para todo e qualquer momento, hora ou lugar.
Com certeza, Maria Lúcia, esse treino de busca de comunhão com o coração é fantástico. O Cristo fala no coração através do sentimento que a gente sente no peito e fala em nossa mente também. Levem tudo ao Cristo, tudo. Todas as dúvidas, não pode haver dúvidas. Estudem e releiam as 3, 4, 5 primeiras aulas nossas e ponham em prática esses ensinamentos. A próxima pergunta vem da Karina, novamente participando conosco. E ela diz: orar para o Santo Cristo pessoal é orar para o anjo da guarda da pessoa? Quer dizer que todas as vezes que oramos assim, é o nosso comandante Miguel que vem a esclarecer o anjo da pessoa? Orar para o Santo Cristo pessoal de alguém é colocá-lo de frente ao amado Arcanjo Miguel para que o próprio anjo da guarda da pessoa seja capaz de orientar a alma da luz que ele guarda? Vitória sempre na luz de Deus, muito grata por todos os esclarecimentos e oportunidade de dividir tudo com vocês. Karina, a sua pergunta pode parecer meio confusa para a maioria dos ouvintes, mas eu entendi bem o que você está perguntando. Quando nós falamos, Karina, em Santo Cristo pessoal e ensinamos que ele é um anjo, o anjo da guarda, o exemplo que nos guia, isso supostamente coloca este anjo da guarda sob o comando do Arcanjo Miguel, uma vez que o Arcanjo Miguel é o comandante de todos os arcanjos e anjos de Deus. Mas eu entendo que o nosso anjo da guarda é um anjo que segue estritamente o comando da presença eu sou individual de cada um, sem a interferência de ninguém, pois ele nasce da imediata relação entre a presença eu sou e a alma. Assim como os anjos que estão sob o comando direto dos arcanjos de cada raio, ou mesmo as legiões de anjos de Elmória, as legiões de anjos de Jesus, ou qualquer outro mestre ascenso. Cada um comanda os seus anjos diretamente, sem a interferência direta de São Miguel. Assim é o que eu entendo. A Sandra nos escreveu dizendo: olá, hoje eu acessei o site e decidi fazer um relato objetivando uma resposta. Então é o que se segue. Abre aspas. Há mais ou menos 12 anos eu fazia diariamente orações aos mestres ascensionados. Acordava às 5 horas e orava. Participei inclusive de uma palestra em Porto Alegre, da Elizabeth Kleproft, e tenho um livrinho de orações que foi distribuído naquela ocasião. Um dia, estava orando em frente ao meu altar quando ouvi nitidamente alguém fazendo um ruído para me calar, como fazemos quando colocamos o dedo indicador na frente dos lábios e pedimos silêncio. Shhh! Eu mudei de lugar, passei a orar na sala, mas o medo sempre me atordoava, pois eu não sabia que presença era aquela. Procurei pessoas mais esclarecidas para que me orientassem, mas não adiantou. Nunca mais foi como antes, eu nunca mais consegui seguir com as práticas, muita coisa mudou em minha vida. Meu casamento acabou, mudei de cidade, hoje só frequento a Igreja Católica. Procuro ir às missas semanais, pois não consigo viver sem orações. Nunca abandonei a fé, agradeço pelo que sou e sei que tenho tudo por graça de Deus e por procurar melhorar diariamente e corrigir minhas fraquezas. Na atualidade, a internet une as pessoas de forma fantástica. Há 10 anos eu não tinha computador, e hoje, utilizando deste instrumento, é que peço esclarecimentos a vocês sobre este fato que narrei e que nunca mais esqueci. Sei que sou uma pessoa sensitiva e não sei como lidar com isso. Penso que por este motivo é que me afastei do que estava me dando conhecimento e força. Só que, ao ser testada, não suportei. Aguardo resposta de vocês, Sandra. Sandra, querida, você verá que é muito simples lidar com este problema. Quando eu mudei para o apartamento onde vivo hoje, um casal de amigos veio para orar comigo. Um deles ouviu nitidamente um resmungo enquanto orávamos, assim como se alguém dissesse: "Ih, já vieram me incomodar. Acabou o meu sossego." Certamente era uma entidade que habitava a casa onde eu havia recém-chegado. Nós não nos importamos
e aquilo jamais voltou a ocorrer. Ou seja, o espírito teve que partir. Não interrompemos o serviço de comandos de luz que durou 2 horas. O espírito das trevas não resistiu à luz das orações e teve que partir. Você poderia simplesmente ter dito assim quando o espírito te mandou calar. Jamais me calarei. Vou invocar a luz de Deus mais alta ainda. Estou na minha casa e você afaste-se daqui em nome de Jesus. Um filho de Deus não tem que se intimidar com essas coisas. Vou contar a vocês uma história que ocorreu numa cidadezinha muito próxima a Curitiba, e isto foi há muito tempo. Um marido assassinou a esposa e foi preso. Uma amiga do casal fez o favor de guardar os móveis deles na casa dela. E esses móveis foram colocados no aposento bem ao lado do seu quarto, onde ela mesma dormia. A partir daí, ela não teve mais sossego. Não conseguia dormir com o barulho que acontecia a noite toda no aposento ao lado. Até que uma noite, ela levantou-se, foi até o quarto, abriu a porta e disse: vamos supor que o nome da morta fosse Teresa. Então ela falou: olha aqui, Teresa, eu não tenho culpa alguma se teu marido te matou. Estou fazendo um favor de guardar a tua tralha aqui na minha casa. Agora, amanhã, você não tem que trabalhar, mas eu tenho, e preciso dormir. Aqui não é teu lugar, e você vai embora e me deixe descansar. Sabem, amigos, o que aconteceu? Nunca mais houve barulho algum. Simples assim. Ela fez um exorcismo. Vocês vejam que Deus é a palavra é Deus, e quando utilizamos a palavra de Deus para colocar a nossa vontade em ação, não há nada que segure isso. É claro que a força negativa da entidade pode influenciar. Se você tem uma força extremamente negativa, diferente de um parente, um amigo que morreu, você não deve nem tentar falar com ele, como eu sempre ensino, falar só ao São Miguel. A São Miguel, tome conta disso, São Miguel leva essa força embora. Como uma colega do grupo me telefonou essa semana, dizendo que tinham colocado uma cesta de frutas, claramente um trabalho para entidades astrais na porta da casa dela, e ela não sabia o que fazer. E eu disse a ela: chame São Miguel, faça a estreia, coloque a espada diretamente nesse local e ponha isso no lixo, jogue no lixo. Pega, ponha para fora da sua casa, não aceite para dentro. Quando nós temos medo, nós nos tornamos um imã para isso, e aquela energia ruim penetra. Então o medo é a pior coisa que você pode fazer. E você, Sandra, infelizmente tomou esse caminho, você aceitou ter medo. Então a força do pedido de silêncio te calou realmente. E não sofra por isso, aconteceu. Hoje você sabe que poderia ter vencido, e comece do zero a partir de agora. Comece a fazer as suas orações, e se essa força fizer novamente esse barulho, você fale mais alto, decrete com mais vontade, e no preâmbulo dos decretos você faça o seu pedido especial para que toda e qualquer força contrária às suas orações seja arrancada para longe de você, como quem arranca uma mosca, uma aranha que está em cima da mesa, um inseto. Rapidamente saia daqui, porque eu estou trabalhando para Deus, e a força da minha palavra vai ajudar a mim e a muitos no meu Brasil e na minha cidade, no meu país e na minha família, e é isso que eu vou fazer, e eu quero que assim seja e assim será. Amém. Gente, o poder da luz de Deus dentro de nós é incrível, é incalculável. Nós não podemos nem imaginar o que significa isso. Não temos compreensão desse poder. Mas vamos entender que nós não devemos, não precisamos ter medo de nada. E o nosso inimigo maior não é uma entidade, um demônio, é o medo. Por isso tem essa aula, o Medo e a Fé, que eu recomendo a todos vocês para lerem.
Sandra, você pode também, se quiser, um auxílio para você romper essa barreira de medo com essa entidade. Você faça o CD de Jesus Cristo inteirinho na sua casa, junto, pega o papel e fala ali, junto com Paulo, aquelas palavras fortes de oração. Mesmo que você não faça o CD todo de uma vez, faça esse repilam agora ali, e você verá que nunca mais esta força vai ter a audácia de enfrentar você. Outra coisa que eu gostaria que vocês ouvissem para entender melhor o poder que você tem sobre a energia da sua casa é conhecer a nossa aula Como Abençoar a Sua Casa. É uma aula curta, mas dá uma compreensão muito grande disso que a gente está falando hoje. Você é o dono na sua casa. Você não pode permitir que força alguma sobreponha esse direito que Deus deu a você, de comandar a energia da sua casa. O Renato de Niterói nos escreveu dizendo: bom dia, Paulo, Maria Lúcia e demais estudantes da luz. No livro Universidade do Espírito, página 344, está escrito, abre aspas, os 4 corpos inferiores do homem relacionam-se com os supostos 4 planos da matéria, servidos por forças cósmicas focalizadas por meios de seres menos evoluídos da natureza. Talvez estejam interessados em saber que os elementais foram criados pelos Elohim para servirem aos filhos e filhas de Deus enquanto aprendem as ciências terrenas e dominam o espaço interior e exterior e o tempo. Conforme a humanidade procura conquistar o seu mundo no mar de águas e no mar de luz, nas vibrações dos reinos subatômicos e supersônicos, procurando provar seu controle divino sobre o universo, passo a passo em todas as facetas dos 4 reinos, está cooperando sem o saber conscientemente com os elementais que mantêm tudo sob controle por milhões de anos. Em amor ao serviço à vida, eu sou Kutume. Fecha aspas. Paulo, como se dá esta relação e como os seres elementais nos servem através dos 4 planos da matéria? Vitória sempre, Renato. Renato e amigos ouvintes, tudo o que existe na Terra está em constante transformação. Esta vida em movimento acontece porque a inteligência dos Elohim de Deus atuam com os elementais constantemente. A desarmonia acontece porque o ser humano tem o poder sobre a Terra e influencia negativamente, causando desarmonia. Existem pessoas encarnadas que, inclusive, utilizam dos elementais para fazer o mal a outras pessoas. O próprio voodoo é uma maneira utilizada para causar dor e doenças no suposto inimigo. Mas os elementais não são apenas comandados pelos Elohim ou por magos do mal, eles também são apaixonados pelos seres humanos, que para os elementais são como deuses, deuses mesmo. Vocês se lembram dos 7 anões ao redor da Branca de Neve? Eles representam os elementais que trabalham e ela, a humana, a rainha deles. Assim é com os elementais que nos veem, os elementais da sua casa, aqueles que estão perto de você. Eles te amam. Assim como os 7 anões amavam a princesa, a Branca de Neve. Assim, os elementais que estão em todas as partes do mundo convivendo com os seres humanos são influenciados pelas ações destes seres humanos. Para vocês terem uma ideia do amor que esses elementais sentem por vocês, é o mesmo que o seu cachorrinho de estimação sente por você. Ele fica te olhando, ele fica com atenção em você. Elementais que vivem nos centros de meditação budista, Renato e amigos, por exemplo, são elementais de altíssima e positiva energia. Os elementais que vivem em um prostíbulo, onde pessoas abusam do sexo, da bebida e da perversão, são elementais de baixa energia, energia negativa e destruidora. Por isso, quando alguém adquire uma casa ou uma fazenda ou uma fábrica, seja lá o que for, é necessário saber o que já aconteceu antes naquele lugar, quem vivia lá, qual era a energia mandante do ser humano que lá estava, que lá viveu, que lá passou. Uma casa construída sobre um terreno onde muita maldade já aconteceu
pode ser difícil reprogramar a energia do ambiente sem que haja a consciência de comando dos Elohim. Os Elohim, que são os que podem recarregar as energias dos elementais. Quem se encontra, então, nesta situação, precisa orar para os Elohim de Deus, para os Elohim Hércules e Amazônia, Astrea e Pureza, Arturos e Vitória, ou para todos os 7 poderosos Elohim, e pedir para que eles recarreguem as energias e, se possível, inclusive, trocar os elementais, levando aqueles que não têm como se reeducar para que sejam recarregados diretamente nas energias do grande Sol central. Nós ensinamos aqui a utilização da palavra para comandar os elementais. Um bom exemplo disso foi a nossa última invocação para controlar o tempo. Vocês podem ver no botão Invocações. Quantos de vocês têm feito as invocações nas nossas páginas de invocações? Os mestres esperam que vocês participem conosco, amigos. Então, se você tem energias pesadas, como Maria Lúcia relatou, num quarto da casa, num ambiente da casa, uma casa nova que você entra, principalmente, uma casa que já viveram pessoas muito ruins, você faz uma invocação mais ou menos assim. Amados Hércules e Amazônia, Astrea e Pureza, Arturos e Vitória, Elohim de Deus, em nome de Jesus Cristo, eu comando vocês agora. Queimem através, consumam com todas as energias negativas dentro dessa casa, levem todos os elementais que estejam desarmonizados para serem recarregados no grande Sol central. Recoloquem elementais de luz na minha casa, porque aqui é um local de luz e é assim eu quero que seja. Eu preciso do apoio e da obediência dos elementais de luz aqui ao redor da minha casa, e é isso que eu espero, nada menos do que isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Algo assim, feito do coração. Eu não escrevi essa invocação, acabei de fazer de coração. É aí que vocês precisam trabalhar essa comunhão para falar com os Elohim, para falar com os anjos de Deus, pedindo a intercessão deles, junto a esses elementais que são quem realmente mantém ou não as energias em harmonia com você e com a sua vida e com as suas coisas, na sua loja, na sua casa, no seu colégio, no seu trabalho. É isso que vocês precisam. É preciso consagrar o seu ambiente, seja o local de trabalho ou a sua casa, a Deus. Claro que se o local de trabalho não é seu, não te pertence, já fica mais complicado, mas você pode consagrar ali aquele teu espaço, aquela tua mesa no escritório, aquela sua cadeira, aquele pequeno espaço onde você ocupa. E se você é o dono, melhor ainda, consagre ao mestre ou a Deus a quem você desejar, a entidade superior que você desejar. Deus, Elohim, Jesus, consagre ao divino. E aí, não aceite nada menos que isso. Qualquer força contrária, simplesmente, em nome de Jesus ou em nome de Deus, eu expulso esta força daqui agora. Eu expulso essa energia negativa agora. Quem trabalha numa empresa onde é de uma outra pessoa e essa pessoa lidera mal essa empresa, ele pode, por um tempo, pedir intercessão divina e, se não mudar, se não houver mudança, exigir de Deus uma nova oportunidade para trabalhar onde existe uma energia boa para que ele possa evoluir. Nós podemos, amigos, olhar para Deus e dizer: eu me recuso a engajar as minhas energias nessa situação, nesta família, nesse trabalho, nessa vida, da maneira que está. Eu quero uma mudança imediata para a minha vida, uma mudança positiva. A próxima pergunta vem do Renato de Niterói, que ele diz: no livro Universidade do Espírito está escrito na página 261, abre aspas, demasiada atenção tem sido dedicada à autoanálise, a encontrar defeitos e aos erros passados. Muito pouca atenção tem sido dada aos mestres ascensos pelos seus chelas, como a matéria-prima necessária para que a fraternidade possa ajudar o indivíduo a construir em seu mundo os traços de caráter essenciais ao Cristo. Quando expressas com sinceridade, estas qualidades evoluem para tornarem-se um composto de vivas personalidades mestras inspiradas na lei dos mestres ascensos e destinadas a alcançar para sempre a vitória da ascensão. Kuthumi, fecha aspas. Eu pergunto, o que o mestre Kuthumi quis dizer com isto? Devemos fazer terapia, mas com equilíbrio? À medida que evoluímos nos ensinamentos dos mestres ascensos em nossos 4 corpos inferiores, podemos dispensá-la?
Qual a opinião dos mestres da Grande Fraternidade Branca sobre ela? Vitória sempre na luz de Deus, eu sou o Renato. Renato, os mestres apoiam a terapia para a cura do corpo mental e emocional. Se você tem um bom terapeuta, ótimo, continue o tratamento. A autoanálise deve ser feita e, após identificar os hábitos que devem ser removidos, o estudante deve dirigir sua atenção para a virtude em oposição àquele hábito. Exemplo: se ele toma a percepção que tem o hábito de reclamar continuamente, isto pode ser classificado como ingratidão. Ao invés de estar agradecendo a vida, a oportunidade que tem, ele está sempre reclamando. Então, ele pode trabalhar em si mesmo o hábito de agradecer a Deus e ao próximo. Isto até atingir o estado de consciência de gratidão. Pensando em gratidão, observando o exemplo de pessoas gratas, treinando a si mesmo a ser uma pessoa grata constantemente à vida. Isto parece difícil ou radical, mas o hábito de agradecer, sinceramente, atrai o que é bom. Se agradecemos aos fatos desagradáveis por nos trazerem ensinamentos, isto faz com que as dificuldades passem mais rápido. E se agradecemos o que é bom, este bem é multiplicado. Os mestres recomendam a autoanálise diária, mas, nesse texto, o mestre Kuthumi alerta para o perigo de dedicarmos excessiva atenção ao erro. Alimentar a culpa ou direcionar a atenção para o erro é olhar para baixo, para o ego, o eu inferior. Ao invés disso, o estudante deve focalizar no mestre, que pode ajudá-lo a cultivar as virtudes opostas ao vício. Olhar para a luz que ilumina a consciência e não para o erro, ok? A Karina de Niterói escreveu o seguinte: eu quero confessar que não acendo velas com frequência nas minhas orações, mas acho maravilhoso acender incensos. Os incensos substituem as velas? Qual a importância das velas? Eu acho que já teve uma pergunta assim antes, mas eu acabei vendo em um site na internet uma interpretação das chamas das velas de acordo com o pedido em que se faz nas orações. Dá para interpretar algo em relação às chamas mesmo? Ou isso é uma mania que as pessoas têm de ficar querendo adivinhar o futuro? Eu já me interessei muito em saber o futuro. Eu confesso que ainda me interessa um pouquinho, mas logo me vem a energia poderosa de Deus que me diz que eu sou suprida, sustentada, energizada pelo amor de Deus que sempre vence. E assim não preciso ficar insegura a ponto de querer saber o futuro, pois se estamos todos com os nossos mestres de luz, claro que o futuro está sempre maravilhoso. Acho que isso de interpretar as chamas das velas não deve constar em nenhuma pérola de sabedoria ou consta. Muito grato à Vitória na Luz de Deus, Karina. Karina, os incensos não substituem as velas. O odor ajuda a atrair energias boas ou ruins para o ambiente, além, é claro, do prazer que sentimos. Mas só isso. Inclusive, eu já li sobre isso em Pérolas. As velas, você está certo, já comentamos antes aqui no programa, são energias de muito poder. O fogo é a matéria mais elevada e aumenta a nossa capacidade de oração e comunhão etérea com os anjos, com os mestres, com os Elohim. Quando acendemos uma vela, as salamandras estão bem próximas a nós. Elas aumentam o nosso poder de comunhão com o éter divino, com os anjos e mestres de luz. Eu concordo plenamente com você com relação a adivinhações sobre as chamas. É perda de tempo. Essas coisas precisam acontecer naturalmente. Já houve casos aqui conosco de estarmos orando e, de repente, uma chama acender, ficar forte. Isso é uma coisa que aconteceu, que a gente não fica esperando nem procurando, e aquilo exatamente naquele momento,
como às vezes quando eu faço invocações especiais ou algum canto especial em que naquele momento os passarinhos cantam mais fortemente. Isso é natural. Você não está procurando ler toda vez as chamas. Tem pessoas que fazem isso com um monte de coisas, borra de café, e aí vai. Tem N tipos de adivinhações através de formas. Isso gera uma grande possibilidade de imaginação errada e de identificação errada de formas onde você pode tomar decisões erradas. É como olhar para o céu e dizer, olha, eu estou vendo aquela nuvem, ela parece um coelho. Vem o outro do seu lado e diz, não, para mim parece uma bola, para mim parece não sei o quê. Cada um tem uma visão diferente, não é? A Jussara de Almirante Tamandaré nos escreveu dizendo, olá Paulo, Maria Lúcia e amigos estudantes da Luz de Deus. Eu preciso de orientação sobre como ajudar uma amiga que é viciada em máquinas de caça-níqueis. Ela me chamou e, muito desesperada, me pediu que eu a ajudasse, que só naquela semana ela havia perdido 4.000 reais. Eu senti realmente que ela quer se libertar. Eu posso ajudar? Como eu posso fazer? Vitória sempre, Jussara de Stefano. Querida Jussara, os mestres pedem que seus estudantes atendam sempre a todo e qualquer pedido de oração. Nunca negligencie uma solicitação dessa natureza. Se o caso é grave e você, por algum motivo, não pode orar no momento, então faça uma rápida invocação ao seu mestre de devoção, pedindo a ele que interceda em favor daquela pessoa, dando nome e endereço, se possível, e mais tarde irá orar em seu altar. Que fazer se o problema é de saúde, de desunião familiar, financeiro, profissional, de acidente ou dependência de drogas ou jogatina? A regra é sempre a mesma. Vai ao seu altar, acende uma vela, invoca seu mestre de devoção e entrega o problema a ele. Converse com seu mestre intimamente, peça perdão e misericórdia por aquela pessoa. Se desejar, escreva uma carta ao mestre fazendo os pedidos por escrito. Em seguida, faz Astréia e Miguel para libertar a pessoa das entidades que a dominam. Neste caso, Jussara, você pede para que esta senhora seja libertada da entidade de jogo. As entidades de jogo chamam-se Jezebela e Luciana. Então, Jussara, você pede à amada Astréia que coloque seu círculo espada de chama azul em torno das entidades Jezebela e Luciana que atormenta tua amiga fulano de tal, residente na rua tal, número tanto. Que essas entidades sejam levadas e consumidas pelo poder do fogo sagrado. E depois você fazendo o decreto de Astréia, a sua amiga será libertada. Se você puder orar na casa dela, como ela pediu, talvez seja possível e é melhor ainda. Ensine-a a escrever uma carta a Saint Germain pedindo a libertação do problema de jogo, da dependência com o jogo. Ensine a fazer um mantra da chama violeta e uma oraçãozinha de Arcanjo Miguel, coisas pequenas, mas ela também pode fazer Astréia e Miguel junto com você na casa dela. Seja qual for a situação, o estudante deve entregar o problema e orar. Esta orientação está também bem mais detalhada em nosso livro. Essas duas entidades da ganância do dinheiro, a besta do dinheiro, a Jezebela, e a Luciana, a entidade de apostas, a Senhora da Sorte. Elas são altamente magnetizadoras para que a pessoa fique embebecido mesmo por essas maneiras de viver, né? De apostas e de querer o dinheiro. Então, antes de mais nada, as Jezebelas e as Lucianas, ouvintes do programa, não vão pensar que o nome de vocês é um nome de entidade e por isso é ruim. Entendam que todo nome tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, não é? Então, por exemplo, eu sempre digo os Ricardos, né? Rico e forte, né? O Ricardo pode ser fraco e pobre.
O Paulo é humilde, pode ser uma pessoa super arrogante, os Paulos, né? Ou eles são humildes ou eles são arrogantes. Então as Lucianas, ou elas são senhoras de si, da vontade de Deus, ou elas são as ligadas em sorte e aposta. Ou a Luciana é a porta da fortuna de Deus, ou ela é ligada nisso em sorte e dinheiro, digamos. Então vejam que é importante eu falar, porque a última vez que eu falei que Luciana era um nome de entidade, a moça escreveu desesperada para mim, dizendo como pode, o meu nome é Luciana e agora o que eu faço? Mas não é por aí. Então, vejam que saber o nome das entidades é uma chave muito grande quando a gente quer se libertar de um vício como esse. Nós sabemos que existem N tipos de entidades, a lista das entidades está livre lá para vocês, no botão Ensinamentos, na aula número 37, Livre-se dos Demônios. Lá no final dessa aula vocês encontram a lista completa dos nomes das entidades. Não usem esses nomes a não ser que vocês façam invocações a Astréia, Elohim, porque é uma invocação que precisa ser feita para a libertação dessas entidades. Não é tão fácil se libertar delas como dizer saia daqui, como a história que Maria Lúcia contou dos móveis do quarto ao lado, em que a pessoa disse para a amiga sair do quarto da casa dela. Não é assim. Entidades são seres de muita ganância que tomam o corpo da pessoa como carrapatos, encostam no corpo de um animal e ficam agarrados, sugando. Todas as entidades são assim. A entidade do fumo, a gente sabe, ela se enrola no corpo da pessoa como uma cobra, aperta tremendamente e puxa energia o tempo todo, sugando as forças de luz do corpo da pessoa. Então, essas entidades só podem ser tiradas com muito esforço, com a espada de São Miguel e com o fogo dos Elohim. Essa situação de expulsar entidades, às vezes é bem difícil, demorada, e às vezes é surpreendentemente fácil e rápido. Tudo depende também de há quanto tempo essa entidade está sendo aceita e recebida pela pessoa, do livre-arbítrio da pessoa, o livre-arbítrio do fumante, o livre-arbítrio do jogador. São muitos fatores que podem influir nesse assunto. Mas o nosso papel, quando a pessoa pede oração, é orar e pedir e fazer o melhor que nós podemos. Em uma ocasião, eu fui procurada por uma jovem executiva que não era dos ensinamentos e ela estava apavorada porque começou a surgir uma fofoca muito grande de crítica contra ela e, se isso continuasse, poderia prejudicar terrivelmente a carreira profissional dela. Ela estava envolvida num caso amoroso que não poderia ser conhecido. Então ela me pediu auxílio e o meu papel não é julgar, é fazer o pedido ao mestre. Ele saberá se vai ajudá-la ou não. Então eu pedi a Astréia que libertasse aquela jovem das entidades de fofoca, Cárpia e Rápia, que aprisionasse as Cárpias e Rápias que atacavam aquela criatura, que essa fofoca certamente era enviada e dirigida a ela por pessoas que tinham inveja dela. Era uma moça muito esforçada, muito trabalhadora, muito estudiosa, e realmente havia muita gente com inveja dela. Mas, gente, foi tão rápido, de repente aquela fofoca terrível desapareceu, sumiu, ninguém mais falou naquele assunto. Eu mesma fiquei surpresa. Então é isso que eu queria contar para vocês, que a gente nunca sabe o resultado. Devemos orar sem expectativa de resultado. A Maria Lúcia, como diz a mensageira, nós nunca sabemos o tamanho do mal que nos aflige, então é importante a gente reunir o máximo de força, de energia e sentir no coração a hora de parar, a hora que vencemos, porque essa é uma mensagem que vem forte no coração de quem está orando. Participe no nosso grupo de estudos pelo endereço eusouluz.com.br. Mande suas dúvidas sobre os ensinamentos para o WhatsApp 35 99728 5201. Colabore para a expansão da luz. Apoie o nosso trabalho. Não importa o valor. Participe pelo Pix contato@eusouluz.com.br.
Lembrem-se de curtir este vídeo e compartilhar com os amigos. Vitória sempre na luz de Deus e até um próximo vídeo.